Olá, estamos em mais um Pod Mulher e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal sobre a disciplina, a mãe das habilidades. E eu, Adriana Fabres, que sou dentista, trabalho para deixar nossas mulheres ainda mais lindas e jovens, trabalho com harmonização orofacial. Estou aqui com a minha amiga Fabi Denadai. Eu que sou consultora de imagem e trabalho para deixar as mulheres bem vestidas, elegantes, arrumadas. E estamos aqui com a nossa amiga também querida, a Isa. A Isa que vai dominar o assunto da disciplina, a mãe das habilidades, que eu quero saber quem é o pai da habilidade, tá? Porque aqui tem a mãe, quem é o pai. Saberemos em breve. Você é mãe solteira, eu quero saber. Tem uma família, né? Da família da disciplina. Eu sou Isa Peçanha, eu sou palestrante, mentora, consultora de gestão organizacional. Estamos aqui hoje para trazer um assunto sobre a disciplina. Aproveitar esse momento, né, de Olimpíadas, entender como que isso é importante, como é importante estar ativando essa habilidade, que é uma habilidade que ela não é um talento. Não é um talento. A gente consegue desenvolver essa habilidade. Que bom, né? Que não é treinável, então. Altamente treinável. Graças a Deus. Ainda bem. E é tão interessante porque eu, como um ser sanguíneo, comunicador, eu derrubei uma crença limitante há algum tempo sobre disciplina. Porque eu acreditava que, tendo disciplina, eu perderia a minha liberdade. Isso não fazia muito sentido, não conectava com a minha essência. Então, eu justificava de que os meus recomeços constantes na minha jornada, na minha vida, na minha carreira, eles eram justificados por uma questão de essência. Mas disciplina é chato, é burocrático, quem é disciplinado não tem... Criatividade. Não tem criatividade. A Adriana, ela me entende aqui, né? Nós somos parceiras de temperamento. E aqui eu consegui entender e desconstruir um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a habilidade, ela é importante para alcançar os sonhos, a prosperidade da disciplina, né? Para que a gente consiga se desenvolver e se apropriar disso. E muitas vezes a gente acha que é disciplinado. Não, mas eu sou disciplinado. Mas será que eu realmente sou disciplinado? E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais são as formas de ser mais disciplinado? Tem um método, tem uma receita? Tem receita de bolo. Ótimo. Já quero essa receita. Então, por que, né, trazer esse tema para o Pod Mulher? Esse tema, ele é importante porque ele está no guarda-chuva, né? Pensa aqui no guarda-chuva de todas as habilidades. Tudo que nós falamos hoje, sobre comportamento humano, ele traz um direcionamento da disciplina. Você só consegue executar, desenvolver uma nova habilidade se você tiver a disciplina como grande guarda-chuva desse comportamento. Como que a gente pode enxergar isso, por exemplo? Eu quero tocar violino. Eu acho lindo violino. O som é lindo. Então, eu quero aprender a tocar violino. Isso é algo que eu acredito que eu espero, né? Que é um objetivo. Agora, olha a diferença se eu disser assim, olha, eu quero aprender a tocar violino, porque o violino é um instrumento que ele se conecta com as pessoas, eu vou utilizar o violino em lares de pessoas idosas para trazer alegria e felicidade para o próximo. Tem uma diferença, tem mais profundidade, não tem? Então, o motivo, que é a razão, ela precisa ser profunda, ela precisa ser potente, poderosa. Então, a gente precisa entender qual é esse formato. Existe um método, alguns livros muito famosos, que é o Poder, Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é um livraço. Se você quer saber mais sobre disciplina, hábitos, vale super a pena fazer a leitura. E o Poder do Hábito é uma bíblia. Gente, é dessa grossura o livro. Assim, demorei um tempinho para terminar de ler esse livro. É um livro mais complexo. Você precisou de muita disciplina para ler. Muita disciplina. Gente, olhar pro livro assim, olha, eu falei, ai meu Deus, livro. E tem o Power Skills, que é um mais resumidinho, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, nesse método que são os 3 R's aqui, para que a gente consiga construir uma disciplina de uma forma mais rápida e objetiva. E o que
nos motiva a ter essa disciplina? Meio que você já eu tava pensando aqui, mas meio que você falou alguma coisa já, deu uma pincelada nisso, né? O que tá por trás, né, dessa habilidade tão importante, assim? É porque a disciplina tem que ter uma razão. É isso que você falou, né? Do motivo. Motivo, tem que ter uma razão. Então, para que eu possa me motivar a ter essa razão, eu preciso pensar em algo que seja para o meu bem-estar e que também promova algo para o próximo. Então, eu tipo posso um propósito, que se fala muito. Tipo um propósito. Por que eu vou fazer isso? Por que isso é importante? Então, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Por que é importante eu ser mais saudável? É só pelo corpo? Não, olha para uma qualidade de vida, uma longevidade. O que é importante aqui? Qual é a razão? O que vai me motivar? O motivo é ter, né, um motivo para agir. Qual é o grande motivador para isso? Ai, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que eu já lembrei da caso. Então, vou contar um caso. Eu detesto fazer musculação, odeio. Só que eu sei que a musculação é a base até para o pensamento, neurônios, para fortalecer, né? Quando você fortalece o músculo e tudo, você acaba pensando melhor. Tem vários estudos, né, Isa, que falam sobre isso. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer musculação então, até instintivamente eu fiz isso. Eu quero fazer a musculação para eu poder brincar com meus bisnetos. É um motivo nobríssimo, né? Eu não quero que meu filho cuide de mim, minha filha cuide de mim, não. Eu quero poder brincar com os meus bisnetos, não é com meu neto. Eu quero poder brincar porque hoje em dia a gente está vivendo cada vez mais. Só que a gente tem que pensar nisso e se preparar para isso. Se você quer viver mais, você tem que se preparar. Então você vai ter que fortalecer seus ossos e seus músculos com o quê? Com o saco da musculação. Mas ela é necessária. Então eu não faço uma coisa porque eu gosto, eu faço uma coisa que eu preciso fazer. Né? Como é que é? Fabi, criança faz o que gosta. Quer. Que gosta. Né? Adulto faz o que é preciso. Isa, então eu vou falar com você, compartilhar aqui com vocês, amigas, algo que está assim, eu estou voltando para esse momento meu da disciplina, que se perdeu há um tempo, que acontece o seguinte, todo dia, se você não vigiar, você vai se perdendo aí nesse processo da disciplina, né? Você vai deixando para lá, enfim. Eu acredito que um agente motivador também da disciplina vem de uma dor sua. Então eu vou contar, eu lá atrás, quando eu decidi ter um estilo de vida saudável, sair da minha obesidade, correr atrás, porque eu tinha um motivo. Qual era o meu motivo maior? Poder brincar com meus filhos, correr atrás. A maternidade me trouxe isso, tá? Então, aí eu vi todo esse processo de emagrecimento, aí depois, e uma coisa vai puxando a outra, tá, gente? Que a gente vai ficando bem, a gente começa a gostar mais do corpo da gente, a gente compra roupa que antes a gente nem imaginava, e aquilo é um negócio que é muito bom. Quem já passou por isso e quem não passou, eu recomendo muito. E, inclusive, foi essa transformação que me motivou nessa minha transição de carreira, porque eu encontrei um propósito. O propósito de tocar em outras mulheres, como isso me tocou. Mas, enfim, aí o que aconteceu? De um tempo para cá, muitas coisas aconteceram e eu fui me deixando um pouquinho, sabe aquela coisa assim? Ah, não, hoje eu não treinei, eu vou amanhã, aí eu vou depois... Aí chegou um tempo atrás ali que eu fui olhar, tinha 2 meses que eu não pisava na academia. E a Jabulani aqui só, né? Então eu só aumentando. Só aumentando. E aí, olha que interessante. Eu viajei recentemente para São Paulo. Eu tava com os meus filhos. E eu tava ali na Avenida Paulista, gente. Eu tava ali na Avenida Paulista, com os meus filhos andando e tal. Me deu aquele insight de tipo assim, cara, eu não sei o que aconteceu ali, mas me deu, eu voltei, como fosse um déjà vu. Eu não sei se eles estavam andando muito pra frente, eu não conseguia acompanhar, mas foi uma coisa assim que eu falei, opa, eu não quero voltar para aquele lugar que eu estive. Me deu uma dor, eu tô falando que me deu uma dor. Cara, dali eu já voltei, aí tem 2 semanas que eu tô assim, direitinho, e é exatamente isso. Eu fiz um propósito, assim,
cliente, eu boto a partir de tal horário. De 9, 9h30, porque às vezes é aquela coisa assim, mas você pode me atender 8 horas? Aí você se espreme, você se deixa e vai. Então, porque aí, se eu fizer isso, eu vou voltar para o meu velho hábito. E eu não quero isso. Eu não quero, porque eu já estive naquele lugar, eu não quero mais. Então, a dor, nesse sentido, ela é algo. Por isso que é bom. Não é que você tem que ficar lá pensando em sofrimento, né? Porque a melancólica que gosta, às vezes, um sofrimento. Mas a dor, ela é um alerta para mim. Eu não quero mais isso. E é tão importante porque o que a gente fala aqui no método, né, que são os 3 R's? Você vai trazer razão, repetição e recompensa. Razão, repetição e recompensa. Então, para você formar um método da disciplina, razão, repetição, recompensa. Os 3 métodos. Para a gente começar aqui com a razão, você tem que ter um motivo. Você trouxe aqui um motivo que te moveu para esse lugar. E esse motivo, ele tem que ser potente, poderoso, né? Ele tem que ser profundo. Então, a gente traz os 3 P's aqui também. A gente precisa trazer esse motivo, assim, que tem uma força intrínseca, algo que venha de dentro para fora, porque isso vai formar uma identidade. Quando você tem uma razão que forma uma identidade, você tem uma força tão grande que é isso, por mais que você em algum momento saia desse lugar que você se colocou, você forma uma identidade. Essa é a nova Fabiola. Fabiola não, minha filha, é Fabi, tá? Por que eu falei Fabiola, né? Porque você chama Fabiola de Fabi. Aí veio, né? Aí veio. É porque eu amo muito você, tá vendo? Fala. Então, essa é a nova Fabi. A nova Fabi, ela tem uma identidade. É aquela pessoa que brinca com os filhos, que tem uma resistência, né? Então, essa é a nova personalidade, a nova identidade, não é personalidade, a nova identidade da Fabi. E quando você se fortalece nesse lugar, você cria uma rotina. E aí, o que aconteceu em algum momento? Quebrou-se a rotina. Então, qual que é a grande jornada disso tudo? Primeiro, você precisa ter uma razão. Ok, eu tenho uma razão. E aí, você precisa definir uma rotina. É um sistema, você tem que criar um sistema para que você consiga se consolidar nesse lugar. E o sistema, ele fala um pouquinho sobre hábito, mas vamos trazer de volta aqui para a disciplina. Então, eu tenho que ter uma razão. Essa razão, ela tem que ter 3 P's poderosos, né? Que é potente, profundo e poderoso, que é o grande motivo. E em seguida, eu venho para a repetição. Porque quando você faz a repetição, e aqui a gente fala muito sobre isso, né? Eu vou repetir até que isso se torne um hábito. Porque quando a gente fala de identidade, você tá mirando assim, eu quero parar de fumar. Então eu quero parar de fumar. Eu estou tentando parar de fumar. Você não tem uma identidade aqui. Você tem uma ação com uma palavra que te leva ao fracasso, que é a tentativa. Estou tentando, já estou justificando que eu posso não conseguir, né? E aí, quando você fala assim, não, eu sou um ex-fumante, você adquire uma nova identidade. Eu sou um ex-fumante, então eu vou criar uma identidade, eu tenho uma razão. Por que eu sou ex-fumante? Porque eu quero ter uma qualidade de vida. Então, você já se coloca como? Se coloca naquele lugar. É uma identidade. Eu sou uma pessoa saudável. Então, você se coloca naquele lugar. Eu sou uma pessoa saudável, porque eu tenho uma razão, um motivo. Então, quando você cria esse ambiente, você já começa a traduzir sistemas que vão te ajudar a reduzir a resistência para te colocar nesse lugar. E o que eu falo do temperamento, que o sanguíneo é uma pessoa muito criativa, que gosta de desafio, gosta de novos projetos, novidades, porque ele se perde na rotina. E acha que rotina, gente, eu falar, quem me conhece há muito tempo, gente, eu só trabalho em empresas que não têm rotina, porque eu detesto rotina. Rotina é muito chato. Eu não gosto de rotina. Então, eu trabalho em lugares que tem muitos desafios, tem novidades, projetos. E, na verdade, isso não existe. A rotina, ela é importante e ela é necessária. Então, você entender que é necessário que você tenha uma constância. E eu me lembro que em alguns momentos da minha vida, eu colocava um post-it, a palavra do ano. A palavra do ano é constância. E eu sempre voltava para constância, para recomeço e novos ciclos. E achava que estava tudo bem acontecer isso desse formato. Porque eu estava justificando a minha falta de disciplina, de responsabilidade comigo mesmo e com os meus resultados. Quando eu fiz a virada para PJ, que tem 3 anos, ali
minha crença foi derrubada? Porque eu precisava de disciplina, senão eu não conseguiria prosperar. Sem disciplina, você não consegue prosperar. Não tem jeito. Porque você precisa da disciplina, porque ela, quando a gente fala que ela é a mãe das habilidades, ela é que vai comandar todas as suas habilidades para que você consiga executá-las, para que você consiga chegar em algum lugar. E quando a gente fala um pouquinho aqui, né, olha, Isa, você falou aqui de razão, de repetição, e de recompensa. E a meta tá onde nesse processo? Cadê a meta? Cadê o objetivo, né? A meta é o pai, será? Será que a meta é o pai? A meta, ela é importante porque ela te dá a direção. Você precisa ter uma meta. Só que o que te leva para o sucesso não é a meta, é o processo. Vamos falar que é das Olimpíadas. Todo mundo tem um objetivo comum nas Olimpíadas, tem? Todo mundo quer ser o quê? Medalhista, ganhar medalha de ouro. Medalhas, eu quero ser vencedor, medalha de ouro. Competitividade. Gente, competitividade é muito bom, tá? Claro que gente, não vem falar assim, eu não sou competitivo porque é ruim. Não, gente, é bom. Você só não pode pisar na cabeça do coleguinha. Mas é isso que, tipo assim, eu tenho uma coisa da minha infância que eu detestava competir. Eu detestava, mas eu acho que essa crença é porque, assim, eu não quero maltratar a pessoa, eu não quero botar a pessoa pra baixo, né? Mas a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na gente lá em cima. Né? Então, às vezes, essa falta de competitividade atrapalha, né? Porque você pode ser que você deixe de acessar garra, persistência. Então, você pode desistir, porque tá tudo bem, eu não preciso vencer, o que importa é o esforço. O esforço é importante, é muito importante. E até nessa questão da disciplina, quando a gente traz um pouquinho, né, falando sobre a repetição, né, sobre a meta, que meu objetivo é ser vencedor, eu tô falando que todos nós temos um mesmo objetivo. Mas o que me leva a vencer? Qual é a diferença entre um atleta e outro? É o método que ele seguiu. Foi o processo que ele viveu. Eu treino 4 anos para fazer uma apresentação de segundos nas Olimpíadas que vai direcionar se eu vou ser o campeão, se eu vou subir ao pódio ou não. Gente, imagina, 4 anos treinando para você subir ao pódio e fazer uma apresentação de minutos ou de segundos. Então, é muita disciplina, é muita persistência. E estar neste lugar, você tem que ter competitividade. Porque se você não for competitivo, na primeira resistência que você tem, porque vem resistência, né? Quando você está querendo mudar, você desiste. Fala assim, não, mas está tudo bem, o que importa é o esforço. E, mais uma vez, claro que o esforço é importante, mas a gente não pode deixar de mirar no resultado que a gente quer alcançar. E que é importante que a gente esteja criando esse sistema para não desistir. Então, o processo é importante, o método é importante. Aí você passa por um processo tático, você passa por um processo operacional. Qual é o processo que eu vou... E tem que se apaixonar pelo processo, né? Imagina se você não se apaixona pelo processo, você sofre, você entra em sofrimento, você falou né? Um pouco de recompensa. Então, essa recompensa tem que existir durante o processo, né, Isa? Não pode deixar assim, quando eu tiver naquele objetivo eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz durante. Então, eu acho que é importante, né? Pequenas recompensas. Maravilhoso, é isso. É a grande sacada aqui da disciplina. Porque... Vamos supor que foi uma mudança que eu fiz também na minha vida. Eu adoro ler, mas O Poder do Hábito foi um livro que eu li mais ou menos, acho que tem uns 10 anos esse livro. E ele trouxe para mim uma mudança de muitos pilares da minha vida, mas não tinha tirado ainda a minha crença limitante, né? Que era, né, disciplina é só para os chatos. E o que é importante? Você trazer mini hábitos, mini ações, para ter pequenas vitórias. Então, se eu quero ler um livro, eu quero ler 2 livros no mês. Não vai para esse objetivo, não. É muito grande. E não, eu quero ler uma página todos os dias. Porque o que te traz para recompensa é a constância e resultados que você consiga alcançar. Nós falamos no nosso podcast com a Amanda exatamente sobre isso, né? Traz uma meta atingível, alcançável, que você vai chegar ali, nossa, eu consegui. E aí você vai se alimentando dessa recompensa e você vai continuando o processo até que você automatize esse novo processo e ele vire um hábito
como a gente dirige, como a gente escova os dentes quando acorda. Fica automático, né? Porque o hábito é a automatização de uma ação, onde você faz sem o seu cérebro perceber que você está executando isso, né? Porque o nosso cérebro, ele quer trabalhar no conforto, ele não quer perder energia. Então, tudo aquilo que ele pode automatizar, ele vai automatizar, mas ele precisa de repetição. Então, quanto mais você executa aquela ação, ele vai se tornando mais forte, ele vai criando uma rede. Alguns neurocientistas falam que é uma rede de longevidade. Ele vai criando redes e ele vai acionando, porque a gente precisa de como se fosse de 3 neurônios para conseguir executar alguma ação. Então, ele vai juntando os neurônios mais próximos, vai formando uma rede bem forte, e toda vez que você enxergar alguma coisa que é aquele gatilho da ação, ele vai te trazer aquele novo hábito, que é a questão da disciplina. A atividade física, por exemplo, né? Ela pode ser trazida assim, porque você tem a recompensa, que é a endorfina, você tem aquela sensação de alegria, né? Então, você tem a recompensa, não é antes, ela acontece depois. Então, mas aí o que acontece? Você faz uma atividade física, logo em seguida você recebe essa endorfina e tal. Mas e, por exemplo, né, como a gente estava falando do podcast ali da Amanda, então, que recompensa que eu vou ter imediatamente ali depois que você lava uma vasilha? Nenhuma, né? Naquela hora, nenhuma. Mas aí a minha pergunta para eu poder fixar um hábito, eu preciso de quanto tempo para eu lavar uma vasilha e sentir o bem-estar, entendeu? Assim, eu senti o bem-estar, isso foi instalado em mim, eu ouvi, mas parece que isso aí já caiu por terra, né? A Isa vai falar pra gente. Aquele hábito, aquela coisa dos 21 dias, se você fizer 21 dias, mesma coisa, isso é verdade? Eu vou agora levantar uma bandeira. Não me apedrejem, por favor. Espera aí, vou pegar minha caneta. É tudo uma questão mesmo de defesa, né? Então, eu estudo neurociência, tenho excelentes mestres. E o que nós discutimos muitas vezes? Tá na hora de fazer o quê, gente? De tomar um remédio. Eu trouxe dessa vez remédio. Então, o que nós precisamos entender? Que nós somos seres únicos. Eu sou única, Fabi é única, Adriana é única. Nós temos, nas nossas formações, então nós temos uma formação da nossa genética, da cultura que a gente vive, do ambiente que a gente vive e das decisões que a gente toma, né, das nossas escolhas. Tudo isso interfere no hábito. Então, muitas vezes, um hábito de fazer uma atividade física, para mim, que venho de um histórico, eu sou ex-atleta, eu jogo handball desde os 14 anos, joguei até os 21 anos, então eu tenho uma memória de atividade física. Para mim, voltar a ser atleta não é difícil, eu nem demoraria 21 dias, eu poderia treinar 2 semanas e já estaria resgatando, né, dependendo aí da minha poda neuronal aqui, o que ela tirou ou não tirou das minhas habilidades, eu poderia já estar resgatando e iniciando, startando esse processo. Então, tudo depende. O que é importante sabermos? Quando é que esse hábito, então, tá consolidado? Quando você percebe que você botou o tênis, vamos falar da atividade física, né? Quando você percebe que você levantou, botou o tênis, quando você viu, você já estava dentro da academia, sem nem pensar por onde você passou, qual foi o caminho que você fez, se você bebeu água ou não, como é que você abriu a porta de casa para sair. Quando você perceber que há um lapso de memória, que você não consegue lembrar do que você fez, e você só abre o olho, você está dentro da academia, você automatizou esse hábito. Esse hábito está instalado. Ele está instalado. Então, é uma falta de memória, graças a Deus. Piloto automático. Seu cérebro, querendo economizar energia, ele automatiza. Então, o que é importante? Ele automatiza tudo. Você, quando você toma um banho, vocês têm um método de lavar a cabeça, uma ordem de como vocês fazem as coisas? O que vocês passam primeiro? O shampoo, a máscara, o condicionador, o sabonete? Qual que é a ordem? Você tem uma ordem. Você tem uma ordem. Shampoo, depois
Aí enxago, e aí eu passo o condicionador e depois o sabonete. Por quê? Porque o condicionador tem que ficar um tempinho. Então, eu já passo ele pra ir enquanto eu vou ensaboando. Tá agindo lá o condicionador, você tá ensaboando. Então, é um método. E você pensa, não, agora eu vou passar Não, o shampoo. vai Aí sai a fazendo. cabeça nesse momento, sua mente pra onde? Várias coisas. Pensando em várias coisas. Então, sua mente não está naquele processo, o seu processo de tomar banho. E se alguém te interrompe no seu processo... Gente, se alguém me interrompe, eu perco alguma coisa. Se alguém te interrompeu no seu processo, você está levantando, se arrumando, e alguém te interrompe, e o que acontece normalmente? Você esquece a chave, você esquece o celular. Quando alguém te interrompe no seu processo automatizado, você provavelmente perde a conexão. E aí você precisa parar. Epa, peraí, deixa eu ver se eu voltei. Porque tá no piloto automático. É por isso que quando você tá na sua rotina e algo naquele momento que você tá fazendo alguma coisa, ela sai, aí eu vou... é porque você estava falando, eu lembrei de um caso até triste, mas, né, meu lado melancólico ela lembrou. Você lembra uma vez que em Vitória, que um pai foi trabalhar e o bebê estava dentro do... Sim. Ele esqueceu. Porque aquilo não fazia parte da rotina. Seria esse um exemplo. Exatamente. E eu vou te falar uma vez que aconteceu comigo, gente. O meu filho, ele tinha babá na época e tal, né? E nesse dia, a babá não foi. E eu fui, botei o meu filho... Gente, eu tava quase chegando na empresa, que eu olhei pra trás, o meu filho tava na... Aquilo me deu uma coisa. Eu falei, gente, como que eu esqueci? Sabe? Aquela coisa que ele era pra deixar meu filho em outro lugar, na casa da minha sogra. E eu estava indo embora. Foi direto. Porque eu seu caminho eu liguei no piloto automático de trabalhar. E eu fui. Então, assim, real. Você, quando tá ali na sua rotina, que algo quebra, e às vezes você fica até nervoso e tal, mas é porque o seu cérebro, ele quer economizar energia. É por isso que você vai fazer uma coisa, você tem que deixar a roupa arrumada no dia anterior. É uma boa dica. Né? Pra você, até pra se arrumar, né, Fabi? Porque aí, quando você se arruma antes, você tá pensando, ó, vou com isso, vou combinar isso com isso, aí no outro dia, você já tá mais automático, você já pega e vai. É dica de produtividade até, se isso foge, nós temos a gravação do podcast uma vez por mês. Uma vez por mês a gente tem uma mudança na nossa rotina. Então, como que a gente melhora, né, esse processo? A gente criando uma programação, um roteiro. Então, eu já sei que isso vai ser diferente, deixa eu me programar aqui, deixa eu eliminar as resistências, né? Deixa eu tirar aqui esse processo. O que eu posso fazer para melhorar? Quando a gente fala em disciplina, eu tenho uma razão, né? Eu tenho aqui um objetivo, tenho uma meta, eu tenho uma repetição, então eu tenho que fazer, tenho que ter constância. Você falou uma coisa, Fabi, né, de resgatar, porque eu fiquei 2 meses sem ir pra academia. Eu também entrei num processo de transição, estou fazendo uma nova transição de carreira agora. E, inclusive, a Giovana Branco, que esteve conosco, né, em algumas das edições atrás, ela falou, Isa, não faça isso, não se deixe de lado. E ela acionou de novo o gatilho, falou, não posso fazer isso comigo, eu preciso melhorar essa rotina. Então, é isso. Você tem que criar uma regra, a regra do jogo. Você precisa definir essa rotina e com constância, com disciplina, com repetição. Porque uma rotina não é eu fazer cada dia uma coisa diferente. Ah, Isa, mas toda minha segunda-feira é igual, toda minha terça é igual, toda minha quarta é igual. Alguma coisa tem que vir. O meu despertar tem que despertar no mesmo horário, você tem que dormir no mesmo horário. Então, a gente precisa criar essa constância para gerar essa repetição, que aí fica algo natural, não tem que ser sofrido. A Rebeca, que é uma das medalhistas, né, nas Olimpíadas, ela falou um pouco sobre que o processo dela foi muito duro, mas não foi sofrido. Então, por quê? Porque ela se apaixonou pelo processo. Porque não é simples, né, gente? Fala a verdade, ter disciplina, você ter persistência, constância. Claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidade. Então, essa questão de quantas vezes eu tenho que repetir o hábito para que ele se instaure no meu cérebro como automatizado? Depende. Quando é que eu sei? Quando você percebe que você chegou naquele lugar e você não sabe como. Que dica maravilhosa. Então, isso você percebe, opa, esse meu hábito tá automatizado, ele tá instalado, tá aqui, ou ele tá funcionando. E o que é importante? O seu hábito antigo, ele não vai embora, entendeu, Fabi? Ele fica lá.
ele fica um pouquinho no plano de fundo. Ele fica adormecido. Ele fica adormecido, ele fica um pouquinho mais distante, fica no plano, a gente fala, né, planinho de fundo ali. Então, quando você quebra a sua rotina e aquele hábito que ele ainda, ele foi consolidado há 2, você faz ele há 2 anos, 1 ano, mas você tira a rotina, o outro hábito começa a se aproximar, porque ele é mais confortável. Exatamente. Ele é mais, né, você tá ali, ó, se você tá acostumada naquele lugar, tá acomodado, levanta, você tem que estar desconfortável, para que as coisas consigam se desenvolver e você consiga prosperar mesmo, não fica no conforto, né? Por isso que eu joguei a minha ginástica, eu falei assim, eu sempre queria fazer ginástica de manhã, mas eu não consigo, dona. Eu falei, gente, que horas abre a academia? Abre às 5, então pois eu vou treinar às 5. Aí eu fiz um teste comigo, fiz 1 semana, eu sozinha, sem personal, sem nada. E aí fui na busca por uma personal que treina às 5 da manhã. E você sabe que a academia está, não lotada, mas está cheia. Está bem. Foi desafiador encontrar personal, mas não foi desafiador porque não tinha personal que quisesse. Não, porque as boas que eu via treinando, todas já tinham aluno a semana inteira. Olha que Tava incrível. tudo completo. Por quê? Porque se você faz o negócio antes das suas atividades durante o dia, você não fica assim, se der tempo eu vou pra academia. Não, você já foi pra academia, você já, né, liberou a endorfina que precisa. Começar o dia assim, né, Adri? Então, nossa, eu me sinto assim, me senti energizada. Eu falei, não, é isso aí, vou. É sacrificante? É, porque pra mim é desafiador. Eu acho que pra todo mundo é desafiador acordar cedo. Só que eu sou mais do dia. Então, é legal. Entendeu? Porque aí eu vou e vambora. Agora, você estava falando da Rebeca, já que você está falando dela. Algo me chamou a atenção numa entrevista logo depois que ela deu. Porque ela estava lá toda concentrada, que ela ia fazer, né? Imagina, ela se preparou tanto tempo. Anos e anos. Né, para aquele momento ali. Então, ela estava ali concentrada, assim, fazendo aquecimento. Então, assim, gerou-se aquela curiosidade, o que ela estava pensando, até para, assim, nossa, o que uma campeã, né, pensa na hora de aquecer. Gente, quando ela falou que ela estava pensando na receita, das coisas que ela ia comer e tudo mais, assim, o pessoal riu e tudo mais, o pessoal deu risada, assim, achou engraçado, mas, assim, tem uma técnica por trás disso, não tem? Tem. Técnica que ela utiliza. Não, gente, olha isso. E assim, abrindo um parênteses antes de falar da técnica, como que assim, o esporte tem investido em saúde mental, né? Psicólogos acompanhando, então nós tivemos uma ruptura, algo importante, extremamente relevante para o desenvolvimento do comportamento, da segurança. Isso aqui estamos vivendo uma mudança importante. E a Rebeca, ela trouxe, eu achei incrível, todo mundo riu, né? Eu tava pensando na receita que eu vou fazer, eu tava, né, pensando... Eu quero comer. Eu quero comer. Uhum. E ela acionou um gatilho assim, a gente tem os gatilhos das emoções, né? Então, ela acionou, possivelmente ela gosta de cozinhar, possivelmente ela passou por uma restrição alimentar muito grande para estar ali, né, na sua melhor performance. Então, naquele momento, cara, eu vou relaxar e eu vou ter a minha recompensa. Eu vou ter minha recompensa. Ela conseguiu acionar o gatilho da recompensa. Ela já se viu ali vencedora. Então, ela acessou o gatilho da recompensa. Ela entendeu que tudo aquilo que ela viveu foi importante, ela vai sair ali como vencedora. Ela já tinha ganhado muitas medalhas quando ela deu essa entrevista, e ela acionou o gatilho da recompensa e vai um pouquinho além também da tranquilidade, né? Ela acessou possivelmente família, estar em casa, e aquilo ali vai trazendo respiração, calma. São gatilhos emocionais, então a gente acessa isso. Dessa que você falou, da visualização, tipo assim, você quer ser campeã, você quer ganhar medalha de ouro, aí se você se visualiza campeã, você se visualiza subindo no pódio, tem isso também? Isso? Tem isso também. Vocês podem perceber que a maioria delas, elas falam algumas coisinhas para elas ali, né? Você é capaz, você consegue, e trazem... gatilhos mesmo, de ação mesmo, você é capaz palavras de ação positivo, você é capaz, você consegue, você treinou para estar aqui, você merece ganhar, você merece esse lugar.
Então, isso traz muito a questão de visualização. Eles fazem muita visualização mesmo, né? Agora fecha os olhos, imagine. E não é do dia para a noite. Isso tem que ser construído. Provavelmente, nesse processo, eles fizeram um trabalho muito forte emocional com esses atletas, para que eles chegassem até lá. E a gente está falando de uma competição olímpica, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente pode pensar assim, poxa, hoje eu vou trabalhar, hoje eu tenho, sei lá, aquela reunião difícil, né? Você passa essa rotina na sua cabeça, vou ter aquela reunião difícil, às vezes eu vou encarar uma situação que eu sei que é desafiadora, mas é importante você se visualizar assim, você chegando em casa, às vezes abrindo, você gosta de vinho? Eu já fiz isso. Eu me visualizo chegando em casa, abrindo a garrafa de vinho, tomando uma taça, relaxando, porque isso tira a gente daquele momento que a gente está ali tenso, que pode até desenvolver ali uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. Aí você se transporta para outro lugar, entendeu? E aquilo já te acalma, aquilo já alivia. Então, a gente está falando da Rebeca, mas a gente pode trazer isso da gente. As pequenas coisas. Então, assim, o que você gosta, Adriana? Quando você, imagina, amanhã você vai passar um dia difícil, tal. O que te traria uma recompensa? Eu adoro ficar vendo série com a minha filha. Pois que delícia. Você visualiza. Uma pipoca, né, ali, ó. E é muito disso, a recompensa, ela tá do outro lado do sacrifício. Então, você percebe todo o sacrifício, você se apaixona pelo processo e você consegue visualizar, né? Você subiu ao pódio, você é um vencedor e aí vem a recompensa. Então, você pensar ali, voltando para a louça, o que vai me gerar ali lavar a louça? O que eu vou fazer com essa louça? Ela tá do outro lado. Né, a recompensa do outro lado do sacrifício. Então, você precisa trabalhar o seu pensamento. Como que eu vou trabalhar o meu pensamento para eu entender que eu tenho uma recompensa quando eu faço isso à noite e não no outro dia de manhã? Quando eu acordar, eu vou ver minha pia limpinha. Você já pensa na recompensa. Nas coisas boas, que você fala, como é bom acordar até a pia limpa. Então, quando você for lavar, você não pensa, que preguiça, tem que lavar. Não, você pensa, amanhã eu vou ter minha pia limpa, eu vou acordar de manhã, tá tudo organizado. Então, a gente já tem que pensar no resultado. Pensar no resultado, no positivo. E agora é um ponto importante, que é a questão de como que você consegue consolidar essa disciplina. Existe uma estrutura de como você consegue ter bons resultados, como você não consegue ter bons resultados. E essa estrutura é interessante. Eu decidi que eu quero empreender. Então, eu tomei uma decisão. E eu começo a mudar os meus hábitos. Eu começo a estudar, eu começo a me desenvolver, começo a ler mais. E depois eu começo a abrir novos clientes, visitar novos clientes. E o que acontece com o meu ambiente? O meu ambiente fala assim, você é doida, Isa. Você vai largar uma empresa de 17 anos e vai empreender? Nossa, mas não faz isso não. Começa a vir um ambiente negativo. Então, você teve uma decisão, começou a mudar os seus hábitos e enfrenta as resistências. Na mudança, você enfrenta a resistência. E aí você começa a enfrentar ali vários atores que querem o seu bem. Eles não querem o seu mal, eles querem o seu bem. Eles querem o melhor para você. Mas é contraditório o que você decidiu fazer. E aí você vive um ambiente negativo, uma cultura negativa, você começa a se frustrar e você começa a internalizar esse pensamento negativo. Você fala, por que eu fiz isso, né? Não, eu vou vender a minha empresa e você vem para um resultado que também é negativo. E vou procurar novamente um emprego para ser CLT, para ter estabilidade, porque empreender não foi para mim. Então, esse é um fluxo muito natural. Você toma uma decisão, começa a mudar sozinho, enfrenta as resistências, percebe que você tomou a decisão errada e alcança um resultado negativo, que é o fracasso. Agora, como é que eu posso ter um resultado positivo, diferente? Eu tomei uma decisão de empreender e eu vou criar ambientes, vou fazer network, vou procurar pessoas que prosperaram
nessa transição, que são empreendedores. Deixa eu ouvir o que um empreendedor de sucesso faz. Deixa eu entender o que ele come. Sabe? Como é que ele vive. Deixa eu me aproximar dessas pessoas que são profissionais de sucesso. Deixa eu ouvir podcast de pessoas que prosperaram. Eu vou me aproximar do ambiente de sucesso. Depois que eu me aproximo dessa positividade, desse ambiente, dessa cultura positiva, eu começo a mudar os meus hábitos. Aí sim, deixa eu montar aqui uma nova rotina, deixa eu fazer um plano, e aí você começa a produzir toda a ação você cria que você precisa. Primeiro, para você visualizar aquilo, para depois você começar a agir. Porque ali você já tem uma ação com uma base consolidada, uma base forte. Você consegue imaginar, você consegue pensar naquilo. Isso, você já sabe, você conhece o caminho, porque você nunca empreendeu. A gente falou em alguns episódios anteriores, né, eu trouxe esse tema, que nossos pensamentos, nossos neurônios, eles não conhecem essa nova jornada. Então, eu preciso conhecer primeiro. Eu falei um pouquinho sobre como é que a gente toma uma decisão, né? Então, a gente precisa primeiro ter conhecimento, analisar o risco, analisar o custo e os benefícios. Eu só consigo tomar uma decisão com esses 4 processos bem estruturados. Aí eu consigo ir para o próximo passo. Então, se você toma uma decisão, cria um ambiente favorável, você entende, né, o que os empreendedores fazem, vive aqui de sucesso, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Eu não vou conseguir. E aí você começa a criar um processo de disciplina. Muda o seu hábito. Quando você muda o seu hábito, você vai encontrar resistência, mas aí você vai pensar assim, não, eu tô num ambiente favorável, ele conseguiu, o que eu tenho que fazer para conseguir? Qual é a ação que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer para que eu consiga prosperar? E aí você vai gerando um resultado, uma influência positiva, um ambiente positivo, você gera um resultado positivo. Então você começa a fechar clientes, você começa a entregar, a crescer, e você não dá ouvidos para aquele processo negativo. Por que você fez isso? Porque você deixou de viver neste ambiente. Então a disciplina, como a gente falou que ela é a mãe dos hábitos, como ela é importante nesse processo de tomada de decisão? Porque é ela que vai te deixar resistente ali, persistente. Então, repete de novo essa parte aí do poder da decisão. Tô até anotando aqui. Tá mesmo, tá, gente? Ela tá anotando mesmo. Né? Ó, o poder da decisão, que você falou que tem os processos para você tomar uma decisão, para essa decisão ser consolidada e acontecer. Repete isso aí pra gente. Eu tenho uma decisão, eu preciso chegar a algum lugar, tenho um objetivo. Eu vou criar um ambiente favorável, influências positivas de pessoas que prosperaram fazendo aquilo, que alcançaram aquilo. E como que elas fizeram isso? Você começa... E por que elas conseguiram? Como elas fizeram? Qual foi o sucesso? Eu preciso entender para, na hora de trazer um novo hábito, que aí vem a formação de uma nova rotina de novo hábito, eu vou me inspirar em pessoas que tiveram sucesso. Claro que eu vou construir a minha identidade. Aqui a gente fala um pouquinho de formar uma identidade. Então, quem eu sou? Eu sou uma mentora, eu sou uma palestrante, eu sou uma consultora em gestão. Então, primeiro se apropria dessa identidade, mas depois eu precisei ter algumas inspirações. A Fabiola Saqueto foi uma grande inspiração de uma mentora de sucesso para minha transição, trazendo um pouquinho agora, né, desse meu processo de transição. Eu tinha um objetivo, eu queria, né, alinhar o meu propósito. Eu primeiro procurei pessoas de sucesso, me envolvi com pessoas de sucesso, fiz um grande network, me empoderei, né? Trouxe aqui pessoas que iriam comigo suportar esse crescimento. Aí eu comecei a mudar meu hábito. Aí sim eu consigo mudar o meu hábito, consigo estruturar um hábito consolidado, forte. Porque na primeira resistência, tô caminhando, vem uma porrada, você vai dar 2 passos para trás. Quem tá atrás de você? Ali, ó, te sustentando. Esse time aí que você se inspirou, que são pessoas de sucesso, eles conseguiram. Então, eles freiam, você não desiste. É como se eles estivessem dando um passinho com você junto ali, né, na sua caminhada. E vem um novo hábito, e aí sim vem o ambiente positivo, de prosperidade e os resultados positivos. Então, ó, meta, objetivo, influência, você mantém influência positiva,
depois você vem um novo hábito e você se mantém num ambiente positivo para você gerar um resultado positivo. Então, você toma a decisão, vai no ambiente favorável, começa um hábito pequeno, né? Não Isso pode aí. ser uma coisa grande. Não muito grande. E Se alimenta, né, dessas influências. Em vez do ambiente, é influência. Então, é influência. Então, você vai trazer influências positivas de pessoas que prosperaram, como elas fizeram, o que elas fizeram, onde elas estão, se elas conseguiram, eu também consigo. E aí você traz as influências. Aí você traz um novo hábito. Você cria uma nova rotina, você se reorganiza, você traz aqui o que você precisa fazer para se desenvolver e para evoluir. E aí você se mantém nesse ambiente. Então, network, continua com as pessoas. Sabe aquela coisa que a gente ouve muito? Você é a média das 5 pessoas que você convive. É real. É real. Porque se você anda com 5 fumantes, você é o 6º fumante. Se você anda com... Mesmo indireto, você já está lá. Né? Então, o ambiente, ele impacta muito nas suas tomadas de decisão, na sua identidade. Ele influencia. A gente fala muito assim, eu sou muito positiva. E o ambiente negativo, eu falava assim, não tem problema o ambiente negativo, porque eu não me influencio. Quando eu comecei a perceber que eu tava reclamando, eu falei, opa, mas por que eu tô reclamando? Eu não sou de reclamar. Não é? Acontece. Acontece. Você é impactado pelo ambiente. Então, você muitas vezes não tem uma força necessária para romper o ambiente. Então, o que você faz? Sai desse ambiente e vai para um ambiente favorável. Quando você está num ambiente favorável, com a influência positiva, com o hábito positivo, com o seu objetivo ali, firme no propósito, e aí você consegue gerar o resultado positivo, aquilo que você deseja alcançar. Você vai para o resultado. Vai para o resultado. Isa, e quando, por exemplo, a gente tá nesse processo, mas assim, a gente convive com pessoas que a gente não pode deixar de desconviver. Fazem parte ali, né? Mas que são pessoas negativas, que ali olha o copo sempre mais, assim, mais vazio que cheio. E ali não tem como você desfazer. Como que a gente pode... Existe algo que a gente pode se blindar, assim, algum exercício mental, sei lá, alguma coisa que a gente pode falar, fazer, para minimizar essa influência? Isso é tão complexo, Fabi, porque a gente escuta isso, é real, né? Os neurocientistas têm comprovações de que quando você escuta uma pessoa reclamando, ela mata não sei quantos neurônios e saudáveis que estão do seu lado, eles drenam nossa energia, né? Então, vampiros. Vampiros, né? Isso é real. E é isso, muitas vezes a gente não tem escolha, né? São pessoas que estão ali no nosso ambiente e você precisa conviver. Uma coisa que eu falo muito e pratico e influencio as pessoas a fazerem, eu falo que é: retire o muro das lamentações e transfira o muro das lamentações para soluções. Então, na conversa, isso requer muito desgaste, não é simples, não é. Então a pessoa fala assim, eu falei sobre isso no Stories outro dia que eu tava voltando do Rio de Janeiro, eu peguei um táxi, vou trazer um exemplo que fica mais fácil, eu peguei um carro por aplicativo, e aí ele ficou reclamando, nossa, porque tá muito ruim, que eu saí de lá, de onde eu estava, porque as pessoas estavam fumando, e tá muito trânsito, porque agora tem muita obra, tudo era ruim. E eu vim assim, eu tinha acabado de acordar praticamente, eu cheguei 7 horas da manhã do Rio para Vitória. Gente, eu respirei e eu comecei a trabalhar com esse cara intencionalmente. Mas tem mudança, eu falei assim, pois é, né, mas olha, pensa bem, qual o seu nome? Fulano, pensa bem no benefício que isso vai trazer. Já imaginou como que o fluxo vai ficar melhor na região tal? Ele né, mas aí ele vinha com outra reclamação. Então, qual que é o nosso trabalho nesse momento? Intencional. Pegar a lamentação, que é o muro de lamentações, e virar numa solução. Levar a pessoa a enxergar que o que ela pode tirar de benefício. O que é bom você enxergar desse lado? Então, é um esforço e requer uma habilidade, né, de comunicação. Mas sabe o que acontecia comigo? É que às vezes acontece. Quando você tem, né, você conhece, por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, só que assim,
acaba se vitimizando, nunca. E você vê que é uma pessoa assim que tem potencial, que pode, que vai e tal. Aí a pessoa reclama. Aí não, porque assim, porque aí você começa, aí eu começava a falar das pessoas. Não, porque você vê fulano é assim, mas fulano fez isso. A pessoa meio que justifica. Não, porque assim, a gente falou várias vezes aqui que a pessoa sabe ver o palco, mas não vê o bastidor. Como que ela chegou naquele palco? Foi anos e anos de trabalho. Não foi o sucesso, não acontece por acaso. Ele acontece depois de anos de trabalho. De repente, a pessoa fica famosa. Mas esse de repente durou 10 anos. Não foi de um dia para a noite. Foi 10 anos lendo, 10 anos se dedicando, 10 anos se trabalhando. Aí, de repente, ela ficou famosa. Mas não é que de repente, foi um trabalho construído. E aí, tudo que você vai falando, a pessoa vai negativa, vai negativa, vai negativa. Então, às vezes, isso cansa. É o que você falou, você precisa de muita energia. É, muita energia. Eu meio que sofro junto com a pessoa e eu saio de uma conversa dessa esgotada. Aí acaba que eu, que sou uma pessoa positiva, que sou pra cima, eu começo eu murcho e eu falo, fulano não tem jeito. Fulano continua falando, continua se negativando. Então, você tem que se blindar emocionalmente, porque isso pra mim é um desastre. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo prático disso. Eu amo trabalhar com um paciente especial. Eu fiz alguns cursos e tal, trabalhei muitos anos e tudo. Só que são especiais. Então, as mães, eu tenho assim uma admiração incrível pelas mães, porque elas são escolhidas por Deus para isso. E eu meio que saio da minha vida e vou para a vida delas e começo a sofrer o que elas sofrem. Então, aí eu acabo, às vezes, quando eu trabalhei anos, aí parava. Por quê? Eu começo a criar crise de ansiedade, porque eu acabo vivendo isso, a dor daquela pessoa e me colocando no lugar dela e não consigo sair dali. E assim, o que é interessante? Você não consegue mudar uma pessoa. Você não consegue mudar ninguém. E isso é muito importante a gente entender. Se a pessoa se colocou naquele lugar, é o lugar que ela escolheu estar. E só assim para concluir o motorista, quando chegou que a gente passou por um lugar, assim, que é na alça da ponte, tem uma pintura linda lá na terceira ponte, né? E ele olhou pro lado e falou assim, nossa, que pintura bonita. Aí eu falei, conseguiu isso! E coisa boa. Ele trouxe uma coisa boa. Na conversa toda, ele trouxe uma coisa boa. Nossa, pintura bonita. E eu falo muito assim, onde é que tá o seu olhar? Porque onde tá o seu olhar é aquilo que você coloca atenção, foco, energia, aquilo cresce, né? A gente fala muito sobre isso. E a questão de você... E eu fui embora, desejei um ótimo dia para ele e é provável que ele vai continuar o mesmo processo dele de reclamação. E eu saí dali tranquila. Ele reclamou, eu fiz a minha parte, foram alguns minutos e aquilo não me impactou. É isso que a gente tem que aprender. Tipo assim, você fez o seu papel, você falou com ele, você levou o lado bom das coisas e tal, mas depois aquilo você desconectou, pronto, foi pro seu dia. Foi pro meu desconectar. Desconectar. E é muito disso, eu falo sobre os terços. Um terço você controla, é seu. Aquilo é seu. Então você é responsável por isso. O outro terço, né, é do outro. Você não consegue controlar aquilo que ele faz, aquilo que ele decidiu fazer ou não fazer. E o outro, um terço, é do que vem de fora. São fatores externos. Isso pode te influenciar. Então, você tem que estar preparado diante, né, dos desafios, das oportunidades que podem surgir. Só que não se preocupe com o outro, se preocupe no seu terço. Então, muitas vezes, as pessoas que são mais negativas, que te drenam, que você precisa conviver, eu acho que vale a pena você pensar. Vale a pena o meu esforço em estar investindo nessa relação com essa pessoa? O que isso vai gerar de positivo para nossa relação? Então eu vou investir, vou tentar ali tirar aquele muro de lamentações pro positivo, eu vou dar um diário da gratidão para ela trazer, né, métodos de gratidão para ajudá-la, eu vou dar um livro para ela ler que fale sobre o jeito Harvard de ser feliz, é um livro ótimo para quem tem esse ambiente de reclamação, tem o livro Pare de Reclamar, assim, tem vários livros. Vai reclamar que você deu o livro para ela ler, né? Então, assim, vale a pena investir? Se vale a pena investir, então acessa e invista. Sabendo que
aquele momento que você esteve ali e aquilo ali, dali você cumpriu o seu papel, você vai ver a sua vida. Agora, você também tem outra escolha. Você tem uma outra escolha. A gente tem escolhas, né? Em se retirar. Eu decidi que eu não vou investir e eu não vou... muitas vezes, quando as pessoas estão falando mal das outras, é uma coisa que eu não aceito ouvir. Eu não escuto. Então, quando a pessoa começa a reclamar de alguém, eu tenho duas opções. Ou eu posso falar assim, olha, eu gostaria que você não falasse mal das pessoas, é uma coisa que eu não gosto. Eu também me sinto mal. E então, assim, eu posso falar e ser desagradável, vou ser extremamente desagradável. Mesmo que eu fale com todo amor, carinho, jeitinho, ninguém quer ouvir, ser contrariado, né? Então, eu tenho uma opção. Se é uma pessoa que eu gosto muito, eu vou saber falar num cantinho, ela vai me ouvir, eu vou chamar. Ou eu posso me levantar. Posso me levantar da cadeira, da mesa e não compartilhar daquele momento, daquele movimento. Isso não vai me atingir. Então, a gente tem escolhas. Né? Então, qual é a escolha que eu faço diante das minhas relações? O que eu quero fortalecer? E aí, a gente começa a construir essa identidade, né? O ser que nós queremos ser. A gente tem escolha. Interessante. Sempre temos. Sempre temos, né? Essa escolha que é importante pra gente tomar decisões e tá no processo de crescimento, né? Ok. Então, a gente pode finalizar. Vamos perguntar, Isa, então, nessa parte da disciplina, Isa, se você quisesse deixar uma mensagem para todas as mulheres, ela vai estar estampada Ela lá não na... respondeu quem é o pai da habilidade. Ela só falou a Mãe mãe. da habilidade. Não, calma. Acho que, de repente, o pai é a meta, né? Aqui, o pai é a meta. Vamos falar que o pai é a meta? Vou voltar? Vai. Interessante. Fala, Fabi, descobrimos quem é o pai da habilidade. Quem é o pai da habilidade, Isa? A meta. A meta. O objetivo, aquela pessoa que dá segurança, o provedor, a meta. Pois é. Ele é o pai da E a disciplina que mantém tudo, como uma mulher faz, né? A meta é o cabeça, como o homem, e a disciplina é o coração, é a mulher. São os braços, Tá né? fazendo Tudo. acontecer. O dia a dia. Isso aí. A casa, o dia a dia de uma casa, ela funciona porque a mulher tá ali. Tá ali, tá ali. Então, Isa, fala pra gente essa frase que você vai deixar estampada no mundo inteiro, em todas as línguas, traduzida para nossas mulheres que estão nos ouvindo sobre a disciplina. Vamos lá, né? Eu vou reforçar uma frase do Bernardinho. A distância entre o sonho e a realidade está na disciplina. Nossa! Gente, é verdade isso que Bernardinho arrasou. Muito bom. Então Podemos vamos falar. Né? Não, fala aí das suas redes sociais. Divulga as nossas. Vamos divulgar? Fala aí. Vamos divulgar. Rede social, Isamerio_Peçanha no Instagram, LinkedIn. Gente, me siga. Vamos falar um pouquinho sobre mentoria, desenvolvimento humano, consultoria de gestão. Estou aqui para compartilhar com vocês. Isso aí. Muito bem. Então, estamos encerrando o nosso Pod Mulher. E estaremos toda quarta-feira no YouTube, Spotify e no Instagram também. No Instagram a gente não tá toda quarta-feira, não. No Instagram a gente tá sempre. Na segunda, com a nossa live. Segunda tem live, toda segunda às 19h30. Tem live e na quarta episódio novo no Pod Mulher. Esperamos vocês no próximo. Beijos. Beijo. Tchau.